Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus estamos de volta. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento glorioso, momento extraordinário, momento que o Senhor fez. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Vamos para o Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu quero falar mais sobre três itens, basicamente três itens do Salmo 116. Ele começa dizendo, amo o Senhor, porque Ele me ouve, eu amo o Senhor. Tudo bem, mas o primeiro item está no versículo 3. Esse salmo foi escrito por um homem de Deus, tá? Um homem de Deus. Essa é uma palavra de Deus, falando do que se passa na vida de uma pessoa. E essa pessoa não é um assassino, coisa assim. Não. É um homem de Deus, uma mulher de Deus. Versículo 3 diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha aqui, caí em tribulação e tristeza. Olha, isso aqui quem está passando? Quem está passando? Não é aquela pessoa que merece cadeia ou merece a morte. Não é não. Quem está passando isso aqui é quem está buscando a Deus. Está falando de uma pessoa que busca a Deus, está falando de uma pessoa que serve a Deus, está falando com uma pessoa que ora, que louva o nome do Senhor. Essa pessoa foi cercada de laços de morte.
Isso se refere a muitas coisas, principalmente nas relações humanas. Uma pessoa faz para outra pessoa coisas que você não imagina. Há pouco tempo a televisão falava aí mais de um caso. A madrasta acertando lá com outra mulher, com o apoio agora do marido, que é o pai da criança, mata a criança, joga fora, tenta enganar todo mundo. Quer dizer, laços satânicos dão remédio para essa criança, coisas terríveis, 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 terríveis. Então a gente passa por coisas que a gente nunca sonhou, alguém pode fazer contra você. Então ele dizia: laços de morte me cercaram, angústias do inferno. É claro que é uma linguagem figurada, porque nós não sabemos o que é a angústia do inferno. Fazemos uma ideia do que deverá ser. Ele está querendo dizer: as angústias que eu tive ultrapassaram a minha capacidade, ou pelo menos chegaram ao limite, mas um pouquinho eu não teria suportado. Essas angústias foram demais. Eu caí em tribulação e tristeza. Ele caiu em depressão, porque a questão que veio contra ele foi mesmo para arrebentar com a vida dele. Ele diz angústias do inferno, porque ele sabia que eram demônios que estavam contra ele. Não é somente homens, não somente homens, mas também demônios contra ele. Ele sabia que era uma coisa espiritual, não apenas humana, carnal, terrena. Era uma coisa espiritual. Veio mesmo para derrubá-lo, porque ele era de Deus. Sendo ele de Deus, o diabo quer derrubá-lo. Porque assim como o diabo odeia Jesus, então ele odeia quem diz que ama Jesus. Por isso que aquele que ama Jesus passa por coisas que os outros não fazem ideia. As perseguições que nós sofremos hoje no país, você diz, crente hoje não sofre perseguição no país? Claro que sofre. Não tanto quanto nos Estados Unidos ou na Europa ou no Oriente Médio, na África, dos países muçulmanos. Mas o cristão verdadeiro, ele é perseguido por Satanás. Muito perseguido por Satanás. Assim como Satanás não sair de perto de Jesus, ele fica em cima da gente. O outro texto, item que eu queria comentar, está no versículo 7. Está no versículo 7. Ele diz para ele mesmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele conhecia a Deus, ele disse para ele mesmo: por que eu estou assim? Eu preciso confiar em Deus, vou descansar em Deus. Deus é poderoso, Ele fará tudo. E eu decido confiar em Deus. Então ele vai para a sala de escuta, ele vai orar, ele vai falar com Deus. E ele vai vencer isso na presença de Deus. É isso que eu quero dizer para você. Você vence qualquer coisa se você tiver uma sala de escuta na sua casa. A sala de escuta é o lugar de oração. É ali que você se coloca para entrar na sala do trono e falar com Deus. Então ali tem a solução para a sua vida. Por que o mundo não tem solução? Porque o mundo não ama Deus, não gosta de Deus, não fala com Deus e rejeita Deus. E não tem solução mesmo, claro que não. Você acha que um homem dá conta de solucionar os problemas do mundo? Você acha que alguém dá conta de solucionar os problemas do Brasil? Como? Como? Se eles são cheios de problemas. Deus dá. Deus dá. E o terceiro item está no versículo 15. Olha o que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Esse versículo eu me debati muito com ele, porque parece que em português é difícil saber como colocar. Tem uma versão que diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Tem uma versão que diz assim. Mas pesquisando melhor, acho que eu tentei entender o que diz o Salmo. Porque pelo que está aqui em português, parece que Deus gosta de ver a gente morrer. Não é isso. Não é isso. A palavra preciosa, yakar, essa palavra no hebraico, preciosa, significa uma coisa cara como pedra preciosa. Quer dizer, caro demais. Quer dizer, é muito caro para Deus ver a morte dos seus filhos. É uma coisa cara para Deus. É uma coisa que custa caro para Ele. É difícil para Ele. Porque é uma coisa muito cara. É uma coisa que é pesada para Deus. Deus não queria isso para nós. Ele não queria isso para você. A morte, nem para mim. A morte foi uma necessidade por causa do pecado. Foi uma necessidade. Tanto é que Deus vai nos ressuscitar no último dia. E nós estaremos para sempre com o Senhor. É uma coisa muito cara para Deus. Muito. Como a morte de cruz de Jesus foi um preço alto demais. Deus acha altíssimo o preço da morte de um dos seus filhos, de um dos seus fiéis. Deus acha um preço alto demais. Deus não acha uma bobagem qualquer. Como alguém diz, mas morreu, mas todo mundo morre. Não chora não, todo mundo morre. É assim mesmo, isso é o ciclo da vida. Deus não pensa assim, meu querido. Às vezes você tem aí 80 anos, 90, e você tem vontade de viver. Tá certo. É claro que eu tenho que me entregar a Deus e permitir que Ele me leve para os seus braços. Eu tenho que ter essa convicção espiritual. Mas essa vontade de viver foi Deus que pôs em nós. Não a vontade de morrer. A morte é do diabo, a morte é do inferno. A morte não é de Deus, a morte é da escuridão, é das trevas. A vida é da luz. Esse salmo fala isso. Depois você vai ler de novo na sua casa. A palavra preciosa, você vai entender cara, a preciosa como cara como uma pedra preciosa, cara demais diante de Deus. É a morte dos seus filhos, dos seus amados. Por isso Ele reservou para nós a vida eterna. Me dá a mão? Me dá a mão? Vamos para a vida eterna? Você me dá a mão? Vamos juntos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Deus, por causa dessas palavras maravilhosas, que revela a nós o teu sentimento, o teu pensamento a respeito de nós, da nossa morte. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado quando estamos em depressão. Senhor, cuida mesmo dos teus filhos, essa tua filha especial, esse teu filho especial, em nome de Jesus. Essa pessoa que está em dúvida, sem saber o que é certo, o que é errado, o Senhor é Deus que convence esse coração simples, esse coração humilde diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor não deixe ele cair no erro, nem do engano do pecado ou do diabo. Em nome de Jesus te peço. Amém. Fique na paz. Nós nos veremos no próximo programa, com a permissão daquele que vive e reina eternamente. Amém.
Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no